Polêmica no Rio de Janeiro. Há quem garanta que o Maracanã só será reaberto depois que o Vasco não puder enfrentar o Fluminense como mandante no estádio. Fala aí, torcedor vascaíno, como é que vocês estão? Rapaziada, o Nicola tá trazendo pra gente aí, né, rapaziada, vídeos atualizados sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos conferir no vídeo aí, na íntegra, o que ele traz de novidade pra gente. Ah, lembrando, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Também se inscreve no canal do Nicola, o link vai estar aí no comentário aí embaixo. Vocês podem se inscrever aí, tanto no canal do Nicola, quanto no canal de corte do Nicola. Tem vídeo todo dia lá, e a gente aqui tá fazendo um corte sobre o canal do Nicola, tá, rapaziada? Então vamos direto aí pra notícia, sem enrolação, vamos ver como é que vai ficar. Valeu, tamo junto. Ah, deixa o like no vídeo aí se gostar, tá? Vou estar trazendo vídeo todos os dias sobre o nosso Vascão. Polêmica no Rio de Janeiro. Há quem garanta que o Maracanã só será reaberto depois que o Vasco não puder enfrentar o Fluminense como mandante no estádio. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história. Bora te atualizar sobre o Payet, que já tem data para estrear no Vasco. Vou falar também sobre o pedido rejeitado do Flamengo para a utilização da Neoquímica Arena, os motivos dados pelo Corinthians. Hora de te explicar por que o Corinthians não aceitou que o Flamengo atuasse em seu estádio no jogo marcado para 13 de setembro contra o Atlético Paranaense. O Flamengo havia elegido o estádio do Corinthians como sua prioridade diante do veto do Maracanã. Você sabe que o Maracanã estará de portas fechadas a partir de sexta-feira. O Corinthians disse não poder ceder seu estádio porque vai receber nos próximos dias uma partida do time feminino, um jogo do time sub-20, partida da equipe principal no jogo do Campeonato Brasileiro, e tem também um jogo já marcado do time de Master. Diante dessa agenda super concorrida, o Corinthians alegou que poderia colocar em risco o bom gramado da Neoquímica Arena, e o Flamengo ouviu um não em relação à possibilidade de utilização do estádio. A tendência é que o Flamengo mande esse jogo contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro em Cariacica, no Espírito Santo. Hora de falar sobre Dimitri Payet, o grande reforço do Vasco, e a documentação para a regularização do atleta avançou nas últimas horas. A expectativa é de que até o fim dessa quarta-feira já esteja confirmado e emitido o visto de trabalho do francês em território brasileiro. A partir do momento em que tiver o visto em mãos, o Vasco submete a inscrição do atleta na CBF. Esse é o menor dos problemas, essa inscrição deve ocorrer de maneira rápida. Com isso, existe uma grande chance de o país estar à disposição para o confronto do próximo domingo, 18h30, Allianz Parque contra o Palmeiras. O Payet tem sido muito aguardado, é o cara diferente entre todos os contratados da 777, jogador que vestia a camisa 10 do Olympique de Marselha, seleção francesa, disputou Copa do Mundo, disputou Euro, potencial gigante, números espetaculares, e tem tudo, tem um enorme potencial, tem tudo para ser o cara mais diferente do Vasco na briga contra o rebaixamento. Bora falar sobre a polêmica da quarta-feira. Vene Casagrande contou lá no programa do SBT que o fechamento do Maracanã por tempo indeterminado visa melhorar a condição do gramado do estádio, beleza, mas visa também impedir que o Vasco recorra à justiça para mandar o seu jogo contra o Fluminense em 16 de setembro no Maracanã. Só para lembrar, no dia 17 a gente pode ter a primeira partida final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. A gente já sabe que os jogos da Copa do Brasil serão nos dias 17 e 24, serão 2 domingos. A definição sobre se o Flamengo joga a primeira em casa ou a segunda vai acontecer na próxima segunda-feira durante o sorteio na sede da CBF. Se cair a bolinha de que o Flamengo decide a primeira partida fora de casa e faz a final, a segunda partida no Maracanã, o Flamengo só joga no dia 24, e a tendência é que o Maracanã tenha mais alguns dias até ser reaberto. Caso decida-se através do sorteio que o Flamengo joga no dia 17 no Maracanã, o estádio vai ser reaberto justamente no dia 17. A preocupação, de acordo com o Vene Casagrande, é que o estádio não seja utilizado via justiça pelo Vasco da Gama. Você sabe que o consórcio Maracanã, o Flamengo e o Fluminense, que são as três partes que administram o estádio, são radicalmente contrárias à ideia de o Vasco jogando no estádio. Toda vez que recorre, toda vez que quer jogar no Maracanã, o Vasco precisa ir à justiça com direito a liminares, uma verdadeira guerra. E já existia nos bastidores esse plano de o Vasco levar o confronto contra o Fluminense, marcado para 16 de setembro no Maracanã, e aí com outro problema. Vasco e Fluminense tradicionalmente gostam de ter o mesmo espaço para as torcidas, atrás de um dos gols. E o Vasco, como mandante, obrigaria a torcida do Fluminense a ficar no outro setor.
E olha que o Fluminense é dono do consórcio ao lado do Flamengo que administra o estádio. Então tem mais esse pepino para ser resolvido. Isso sem falar na capacidade do Vasco em arrecadar uma baita grana com a utilização do estádio. Diante desse cenário, o Vene assegura que os responsáveis pelo estádio vão enrolar ao máximo a liberação do Maracanã para que o Vasco não tenha a oportunidade de jogar no principal estádio do Rio de Janeiro. O que você pensa sobre o tema? O que você acha dessa história? É justo? Faz parte do jogo? Estão de sacanagem com o Vasco? Use o espaço para comentário, estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? O Vasco vai ser julgado 3 vezes nos próximos dias. Amanhã, às 10h30 da manhã, na terceira comissão disciplinar, é o processo de número 630. O Vasco está em curso no artigo 191, deixar de cumprir algumas determinações do regulamento, e pode pegar aí uma multa de R$100 a R$100 mil. E o Gandula Patrick Tavares, no artigo 258, o Gandula não pode devolver a bola diretamente nas mãos dos jogadores. Ele tem que botar a bola no chão e o jogador agacha, pega a bola e cobra o arremesso lateral. E o Patrick, segundo o árbitro do jogo, estava cometendo, né, essa irregularidade e acabou sendo expulso. E aí você vai me perguntar, e aí? Aí o clube tem que fazer a defesa, né, do Gandula, que é indicado pelo clube. O Vasco da Gama, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, perdeu de 2-0 e o Zé Ivaldo foi expulso com cartão vermelho direto por acertar as pernas do Rayan, número 77, Rayan, que já está com a seleção sub-17 na Granja Comari. Então, o Zé Ivaldo também vai ser julgado. Na quinta-feira é aquele julgamento que a gente vem falando desde a semana passada, a pedido da Procuradoria, o tribunal quer aumentar o número de jogos de portões fechados do Vasco da Gama devido aos incidentes com o Goiás. Então vai dar trabalho aí para o jurídico vascaíno. E depois, no dia 30, o TJRJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vai julgar finalmente a interdição de São Januário. Vai tirar a interdição, vai desinterditar São Januário, vai continuar a interdição. No dia 30, a gente vai saber o que vai acontecer. Enquanto isso, o Vasco vem tomando uma série de medidas para liberar o seu estádio quanto antes. Já já o Vasco já terá mando de campo de novo, né? Como a gente trouxe ontem, o Vasco sai agora para jogar com o Palmeiras no domingo, depois contra o Bahia em Salvador, no dia 3, no dia 16 é o Fluminense, está programado para São Januário, no dia 19, Curitiba, também em São Januário, e o jogo com o Santos na Vila Belmiro, os próximos jogos do Vasco. Jogos importantíssimos, jogos diretos, né? Vasco conquistando vitórias nessas partidas aí, vai melhorar consideravelmente a sua performance no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso aí é importante. O técnico Ramon Dias, ele volta ao banco de reservas já no domingo contra o Palmeiras. Puma Rodrigues e Alex Teixeira. O Puma não foi relacionado sequer para o jogo do domingo com o Galo. O Alex Teixeira tem ficado no banco de reservas, tem feito o trabalho de aquecimento, mas não tem sido escalado, né? E temos o Jair, que volta a ficar à disposição. Domingo ele não foi relacionado para acompanhar o nascimento do filhinho. E o Léo está suspenso. O Rossi foi acompanhar o nascimento da filha em Belém do Pará, retorna amanhã aos treinamentos do Vasco da Gama. O time voltou hoje aos treinamentos e temos aí o Gabriel Dias, que depois de um ano retornou ao time no jogo contra o Galo, sentiu nova lesão no joelho e vai parar por cerca de um mês para tratamento. E com isso fica fora também dos planos aí do técnico Ramon Dias, o Gabriel Dias. O Puma Rodrigues, de repente, pode ter uma nova oportunidade no elenco para o jogo contra o Palmeiras. Por falar no Palmeiras, o time joga amanhã
9h30 da noite, contra o Deportivo Pereira, lá na Colômbia. E o técnico Abel Ferreira não terá o atacante Hendrick, que está suspenso. Nas demais posições ele tem força máxima e na cabeça do time já fazer uma bela vitória e encaminhar a classificação às semifinais da Libertadores da América. O Palmeiras, que será o próximo adversário do Vasco da Gama. Bem, agora eu quero falar do gramado do Maracanã. Quem foi ao jogo no domingo viu o que aconteceu, quem assistiu também viu como ficaram, principalmente as duas pequenas áreas, né? Elas ficaram enlameadas e o Fluminense soltou hoje uma nota que a culpa foi do Vasco e Atlético. E disse ainda que o lamaçal é culpa do desembargador que deu a liminar para que o Vasco jogasse no Maracanã e praticamente acabasse com o gramado. Então, rapidamente, houve uma resposta dos torcedores, dos dirigentes, a dupla Fla-Flu. Os dois times fizeram 70 jogos no Maracanã este ano. O Vasco, ele jogou com mando de campo diante do Flamengo, né, que era o mando de campo dele, Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um acordo de jogar os dois clássicos no Maracanã, Palmeiras e o Atlético. E jogou o clássico com o Fluminense, com o mando do Fluminense. O próximo, agora, o mando é do Vasco da Gama, inicialmente em São Januário. Então, o Maracanã foi fechado, fecha por no mínimo 20 dias. Vão preparar o Maracanã para as finais da Copa do Brasil. Ainda não saiu o sorteio de mandos. Não sabemos se o primeiro jogo, dia 17, vai ser no Rio ou no dia 24. A verdade é que o Fluminense já leva seus jogos para a Volta Redonda. Já será assim no dia 3 de setembro contra o Fortaleza, lá em Volta Redonda. E o Flamengo pediu ao Corinthians a liberação da Neoquímica Arena para jogar em São Paulo, quando tiver o mando de campo. Eu acho interessante o Fluminense reclamar e botar a culpa na equipe do Vasco da Gama por causa do gramado, porque algumas semanas atrás, o Gabigol, ele reclamou no vestiário, junto ao Marcos Braz, um homem forte do futebol do Flamengo, da qualidade do gramado. E o Vasco não estava jogando lá. Hoje o Paulo Henrique Ganso, numa entrevista à ESPN Brasil, né, também reclamou e isentou o Vasco e Atlético do gramado de domingo. Ele disse, olha, já há algum tempo que a gente está sentindo que o gramado do Maracanã não está legal. Conversando com meu amigo Rogério Maria Braga, lá nos Estados Unidos, a gente lembrou que Maracanã, antigamente, jogavam Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu. Esses times jogavam no Maracanã costumeiramente. Você tinha a partida preliminar, às vezes você tinha duas preliminares, e o gramado não era destruído. O Mineirão, da mesma maneira, o velho Mineirão. Você pega o Beira-Rio, o que fez o Internacional? Ele fez um novo estádio, mas não mexeu no gramado. Não tem problema, o gramado é antigo. O Morumbi, ninguém reclama do gramado do Morumbi. Né? Hoje, essas novas arenas aí, o Corinthians, por exemplo, teve que fazer 90-10. Somente ele joga hoje lá na sua arena, joga menos. O Flamengo agora está pedindo para usar lá junto com o Corinthians. O que mais aí que a gente teve? O Independência lá em Belo Horizonte teve que ficar fechado recentemente para mexer no gramado. O que aconteceu com as novas gramas ou com os novos gramados que não resistem? Maracanã já é 90-10, 10% de grama sintética já para resistir. É a terceira vez este ano que vai fechar o Maracanã por causa do gramado. Então, é um problema do Vasco? É um problema da dupla Fla-Flu? É um problema da grama que é utilizada? O Palmeiras, no início do seu estádio, do Allianz Parque,
era grama natural, tinha também problemas quando tinha shows. Aí optou em botar um sintético. O Atlético Paranaense, da mesma maneira, meteu um sintético. O Botafogo, né, tantas reclamações quanto ao estádio Newton Santos, meteu lá, como dizem os botafoguenses agora, o tapetinho e não perde para ninguém. Quem mais? A grama da Arena do Grêmio é outra que vira e mexe, recebe uma série de reclamações. O Tite fez muitas reclamações na Copa América, disputada no Brasil, né? Reclamou do Engenhão, reclamou do Maracanã, reclamou do Mineirão. Enfim, o que está acontecendo com esses gramados aí? E a Conmebol advertiu o Flamengo por causa da qualidade do gramado. Bem, o Fluminense vai ser advertido também, porque quinta-feira tem o jogo com o Olímpia e a Conmebol vai vistoriar o gramado do Maracanã quinta-feira, dia 24 de agosto, já com técnicos, com agrônomos, pensando já na final da Copa Libertadores da América no final do ano, aqui no Rio de Janeiro. Então é isso, rapaziada, ficou aí as notícias do Vasco. O Wellington Campos trouxe mais informações sobre o Vasco, né? E tudo que rolou aí em primeira mão sobre as notícias do Vasco trazida pelo Jorge Nicola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. E voltaremos em breve com mais vídeos, hein? Te vejo até lá. Tchau, tchau.